Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Primeira leitura, Isaías 50, 4-7. Salmo responsorial, Salmo 21. Segunda leitura, Filipenses 2, 6-11. Evangelho, Lucas 22, 14-23, 56. Com o Domingo de Ramos tem início a Semana Santa. O centro deste domingo é fazer memória da entrada triunfal de Jesus, que parte do Monte das Oliveiras e segue na direção de Jerusalém. Esta entrada acontece, segundo Lucas, após um longo percurso de formação dos seus discípulos. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Lucas 9, 51-52. A entrada solene de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumentinho e aclamado fortemente pelo povo, lembra Zacarias 9:9 e evoca um antigo ritual do Antigo Oriente Próximo. Era parte integrante das cerimônias de investidura de um novo rei, conforme 1 Reis 1, 33-35. Tudo isso compõe o fundo preparatório da semana derradeira de Jesus em Jerusalém, que culminará com a sua paixão, morte e ressurreição. O núcleo da mensagem é: Jesus entra aclamado como rei, mas não tem o propósito do messianismo régio dominador, e sim o propósito do messianismo régio do servo sofredor, que entrega a sua vida pela vida da humanidade. Isaías 54-9 deve ser lido e compreendido ao lado dos outros três cantos do servo sofredor, Isaías 42, 1-9, Isaías 49, 1-6, Isaías 52, 13-53, 12. O momento histórico destes textos é o exílio babilonense, que provocou o depauperamento da fé do povo eleito. O risco de perder a fé no Deus de Israel é um grave perigo. Esperança de um novo êxodo, com o regresso a Jerusalém, exigirá a conversão radical. Esta acontecerá de forma vicária pelo justo sofredor, que carrega sobre si o pecado do povo. Este justo é o servo do Senhor, que consome a sua vida em favor dos seus irmãos. Esta é a sua vocação e a sua missão. Todavia, sobressai a injustiça que o servo sofre da parte dos homens por causa da sua fidelidade a Deus. A vida do servo do Senhor, segundo Deutero Isaías, aparece definida por um duplo desempenho. Primeiro, a disponibilidade para levar o conforto ao que sofre, porque como discípulo é totalmente aberto ao Senhor que lhe fala. Versículos 4 e 5. Segundo, a capacidade de sofrer a incompreensão e os ultrajes por parte daqueles que não aceitam o seu ministério. Diante disso, o único consolo que este servo possui é o auxílio que vem do Senhor, que o torna inabalável diante dos sofrimentos impostos pelos ingratos. O Senhor que fala e o servo que escuta revelam a dinâmica específica da atividade profética, a obediência. O verdadeiro êxito da vocação e da missão do servo do Senhor é a sua obediência. A dor e o sofrimento que ele padece são consequências diretas da sua obediência. Isto explicita o que está por detrás da história da salvação e confirma Gênesis 3,15 como proto-evangelho. A desobediência de Adão e Eva continuou nos seus descendentes, até que chegasse o Messias,
o servo obediente. A obediência do servo é uma base para o entendimento das características teológicas que encontramos traçadas em Filipenses 2, 6 a 11, que tem tudo a ver com os 4 cantos do servo sofredor de Isaías. Na verdade, a Igreja interpretou a vida e o ministério público de Jesus de Nazaré, confessado o Cristo por Pedro, segundo a ótica expiatória e vicária do servo sofredor. Este foi o modelo de messianismo que Jesus adotou ao vencer as insídias do maligno reveladas nas 3 tentações. O hino cristológico de Filipenses 2, 6 a 11 já fazia parte do patrimônio litúrgico da Igreja Apostólica e Paulo o inseriu no contexto do seu próprio sofrimento e dos cristãos de Filipos, configurando-se a Jesus Cristo. Esse hino descreve um evento dinâmico, o caminho da cruz que foi aceito e assumido por Jesus Cristo. É o caminho que o cristão deve aceitar e assumir para ser conforme a ele, principalmente na obediência. O hino enuncia que Cristo Jesus veio de Deus e para Deus retornou. Este movimento descendente e ascendente do Messias, servo sofredor, indica a sua vocação e missão na história da salvação. A condição de servo assumida por Jesus Cristo torna-se o modelo exemplar para os cristãos de Filipos, exortados a terem os mesmos sentimentos que o Senhor Jesus assumiu em sua vida terrena. Diante do Filho exaltado, todos os joelhos se dobram reverentes. Com isto, reconhece-se no hino a concretização de uma outra profecia de Isaías 45, 23. Os homens devem fazer diante de Jesus Cristo o que ele não fez diante do maligno. Por Cristo, todos os homens não têm mais que se ajoelhar diante do maligno, mas é este quem deve se ajoelhar e submeter-se a Cristo, que por sua humilhação e obediência total a Deus, foi exaltado em glória com uma grandeza insuperável. O relato da paixão do Senhor pertence ao patrimônio mais antigo da tradição apostólica codificada nos evangelhos. Este relato, completo e homogêneo, apresenta os acontecimentos fundamentais da confissão da fé em Jesus Cristo. De fato, o núcleo da pregação apostólica, o querigma, afirma o dado fundamental: Jesus morto e ressuscitado. Este dado é a base do hino cristológico de Filipenses 2, 6 a 11. Neste domingo de Ramos do ano C, o relato da paixão tem início com Jesus e os discípulos em torno da mesa para a celebração pascal. Nesta celebração, o Senhor instituiu os dons pascais, a Eucaristia e o sacerdócio, que a perpetua na obra da redenção, tanto no tempo como na história. O relato termina com a deposição do corpo de Jesus no sepulcro, mencionando que as mulheres compraram aromas, mas tiveram que cumprir a observância do mandamento sabático. Os 2 polos do relato estão interligados e calcados sobre a entrega de Jesus aos discípulos na Eucaristia, que antecipa a sua morte na cruz e deposição no sepulcro. Na verdade, é a celebração da vitória antes que ela aconteça. A exposição dos acontecimentos no relato da paixão do Senhor possui uma ordem segundo as cenas e os locais. Após a celebração da última ceia, tem início o itinerário: a Eucaristia no cenáculo, do cenáculo para o Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras para a casa do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote para o Sinédrio, do Sinédrio para o Palácio de Pilatos, do Palácio de Pilatos para o Calvário, do Calvário para o sepulcro. A ceia eucarística que Jesus celebrou com seus discípulos conclui o sentido da promessa que estava prefigurada na ceia pascal judaica. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele antecipou a doação do seu corpo e do seu sangue na cruz,
na fração do pão e no dom do cálice passado entre os discípulos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. As últimas palavras de Jesus aos discípulos evocam o sentido simbólico das últimas palavras dos patriarcas, de Moisés, de Josué, que antes de deixarem esta vida, transmitiram sua herança para o povo. As palavras de Jesus refletem o desejo ardente de quem projeta a continuidade da sua vida e dos seus gestos através do mandato atribuído aos seus discípulos. Para Jesus, sua entrega antecipada aos discípulos garante-lhes a força necessária para superar a separação iminente. Retomando a primeira leitura, conjuntamente com o conteúdo dos outros 3 cantos do servo sofredor, percebe-se um particular. Existem 2 grupos de pessoas com as quais o servo do Senhor tem contato. O primeiro é formado pelos abatidos e o segundo pelos opressores. A última ceia revela que os discípulos são os muitos que representam todos os futuros seguidores. Eles fazem parte do primeiro grupo e são as pessoas abatidas. Já os sumos sacerdotes, os guardas, Pilatos e os soldados fazem parte do segundo grupo. Todavia, o valor do sacrifício vicário do servo sofredor de Isaías, plenamente realizado em Jesus Cristo, vai aplicado aos 2 grupos. As consequências da celebração pascal de Jesus com seus discípulos são, em certo sentido, um pouco antagônicas. Enquanto Jesus entra em forte agonia e trava uma luta espiritual, só Lucas relata o suor sanguíneo de Jesus, na qual sobressai a obediência do Filho e sua plena configuração à vontade do Pai, os discípulos dormem. A ordem dada aos discípulos, vigiai e rezai para não cairdes em tentação, não significa a busca de consolo humano. Só Lucas mostra o consolo divino através da presença angélica. Mais uma vez, temos um paralelo com a primeira leitura. Mas o Senhor, Deus, é meu auxiliador. A ordem dada aos discípulos é devidamente explicada, mas ela parece estar longe de ser atendida, pois o momento de maior intimidade entre Jesus e seus discípulos lhes causou um forte torpor pela comida, pela bebida, pelas palavras e pela noite que já seguia adiantada. É neste momento decisivo da luta espiritual de Jesus que devemos colocar o sentido e a força das palavras do Pai Nosso ensinado aos discípulos, principalmente quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O contexto da agonia ajuda a compreender o sentido das palavras do autor da carta aos Hebreus. Embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Hebreus 5:8. Jesus nos ensina a rezar na condicional: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Com a prisão no Monte das Oliveiras, Jesus perde totalmente a sua liberdade física. Ele está nas mãos dos homens, como o servo sofredor esteve nas mãos dos seus opressores, e assim cumpre-se duplamente a profecia, pois nos evangelhos encontramos 3 anúncios proféticos de Jesus sobre a sua paixão. Lucas 9:22, 44 e Lucas 18, 31 a 32. Esta hora, pela ótica do Evangelho, foi prevista por Jesus. Os últimos momentos da vida terrena de Jesus Cristo foram transcorridos nas mãos dos opositores. É conduzido diante das autoridades religiosas e políticas. Vive o drama de ser julgado injustamente. Não há quem o defenda. Há somente quem o acuse e profira falsos testemunhos. Quem deveria zelar e promover o decálogo entre os homens, no caso, os sumos sacerdotes e o sinédrio, são exatamente os que estão prontos a violá-lo. A morte do justo inocente é o único bem necessário que vence o mal. Todavia, o homem, diante do bem e da verdade infinitos, experimenta o falimento da sua inteligência e da sua vontade. O homem está em contradição com Deus, que quer a sua conversão e sua vida, mas ele parece preferir a morte. No fundo, cada um de nós descobre que não quer, na própria vida, realizar a vontade de Deus.
Assim, a obediência de Jesus ao Pai, por nós e para a nossa salvação, ao mesmo tempo em que contrasta com a nossa desobediência, manifestou-se para dissipar nossas revoltas e nossas expressões de não conseguir viver na presença de Deus. Somente a morte vicária do servo obediente devolveu a liberdade que nossos progenitores perderam no paraíso. Assim, a experiência de como Jesus enfrenta o tribunal injusto, os maus tratos, a flagelação, a humilhação dos homens e das autoridades, a crucificação e o abandono até a morte, é tão reveladora de Deus, ou melhor, isso é tão reveladora de Deus, no caso a experiência, quanto a experiência prodigiosa da sua ressurreição. Para a igreja dos primórdios, o crucificado e o ressuscitado não se separam, porque a ressurreição é a confirmação do que a morte de Jesus Cristo representa para Deus e para a humanidade. É libertação, porque diante do crucificado, todo homem tem uma nova chance de rever sua vida e de se converter a Deus. Desejo a todos um bom e santo domingo de Ramos e uma Semana Santa muito abençoada. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.